Sabe, no meio do caos do deserto, Deus estabeleceu uma ordem. Mas olha, não era uma ordem qualquer não. Em Números capítulo 4 a gente descobre o peso sagrado do serviço e uma lição sobre propósito e santidade que nossa ecoa até hoje. Pois é, essa é a pergunta que pulsa no coração deste capítulo. E é isso que a gente vai explorar hoje. A ideia de que o serviço divino tem um peso, uma ordem e uma beleza que talvez a gente tenha esquecido. Tenta imaginar a cena. Milhões de pessoas ali, no deserto. Era para ser um caos total, né? Mas bem no centro de tudo, Deus estava colocando em prática uma ordem perfeita para o seu serviço. Sabe, o que Números 4 mostra pra gente é que Deus não só chama, ele também define o como, o quando e até os limites do serviço. Nada, absolutamente nada era deixado ao acaso. Cada detalhezinho importava. E é aqui que a gente vê essa ordem na prática, olha só. Eram 3 clãs de levitas com 3 funções bem diferentes. Os coatitas carregavam os objetos mais sagrados. Já os gersonitas, as cortinas e as coberturas. E os meraritas, a parte pesada, as estruturas. Funções distintas, mas todo esse trabalho era um ato de adoração. Mas agora, o que é realmente fascinante é pensar no significado por trás de cada uma dessas tarefas, sabe? Não era só uma questão de logística, de quem leva o quê. Era muito mais. Era uma lição profunda sobre santidade. Tem uma frase do João Calvino que resume isso perfeitamente. Pensa só, os coatitas, que carregavam justamente os objetos mais sagrados, tinham as regras mais rígidas de todas. Eles não podiam nem olhar para os objetos santos se estivessem descobertos. E tocar, nem pensar. Então, a lição aqui é clara, né? Quanto maior o privilégio, maior a responsabilidade. Estar perto do sagrado exigia um nível de reverência e de obediência, muito mais profundo e cuidadoso. E olha só que detalhe interessante, uma curiosidade bíblica mesmo. A idade para esse serviço? Entre 30 e 50 anos. Por quê? Porque era a combinação perfeita de maturidade com força física. Era o auge da vida de um homem, dedicado ao serviço mais importante que existia. Isso mostra de um jeito incrível a sabedoria de Deus, né? Na distribuição de dons e funções. Cada clã tinha o seu papel, um papel vital. Não existia competição, mas sim cooperação. É exatamente como no corpo de Cristo hoje, onde cada membro é simplesmente indispensável. E outra coisa, existiam limites muito claros. A frase "para que não morram" aparece várias vezes. É um aviso sério, um lembrete de que a adoração a Deus não vem da nossa criatividade, mas da revelação dele. Ou seja, as boas intenções, por melhores que fossem, nunca poderiam substituir o mandamento divino. Ok, agora vamos dar um passo adiante, porque a história fica ainda melhor. Cada detalhezinho desse serviço no deserto era, na verdade, uma sombra. Uma sombra que apontava para uma realidade muito maior e mais gloriosa. Olha que coisa incrível! Nem os levitas, que foram separados só para isso, podiam chegar perto diretamente. Eles precisavam de um mediador, o Arão, o sumo sacerdote, para ir na frente deles. Sabe o que era isso? Era como um grande ensaio geral para a obra perfeita de Jesus, o nosso único e verdadeiro mediador. É que Jesus, ele preenche cada um desses papéis. Ele é o santo de quem a gente pode se aproximar. Ele é o mediador que nos dá o acesso. Ele é o verdadeiro tabernáculo, onde Deus habita. E ele é o servo perfeito que cumpriu toda a vontade do Pai. E agora, pensando em Cristo, todos esses princípios de Números 4 se tornam muito pessoais. A pergunta é, como é que isso se aplica na nossa vida hoje? Pensa bem, da mesma forma que Deus valorizava aquele trabalho pesado, estrutural, de Gerson e Merari, ele valoriza o nosso serviço que ninguém vê. Aquele trabalho invisível que sustenta o que é visível. Esse trabalho nos bastidores, para ele, é um ato de adoração tão sagrado quanto qualquer outro. É maravilhoso que a gente possa chamar a Deus de Pai, não é? É uma verdade incrível, mas a gente nunca pode esquecer que esse Pai continua sendo Deus Santo, Todo-Poderoso. A nossa intimidade com Ele tem que andar de mãos dadas com uma reverência profunda. Lembra que Deus deu uma carga específica para cada clã? Ele não deu todas as cargas para todo mundo. Às vezes o nosso cansaço vem daí, de tentar carregar um peso, uma responsabilidade que Deus nunca colocou nos nossos ombros. Existe um peso certo e um serviço certo para cada um. E com isso, a gente chega no coração de tudo.
O capítulo inteiro é sobre um povo tentando lidar, administrar a presença santa de Deus no meio deles. Mas a grande lição, o ponto alto da história toda, é que a gente não pode inventar o nosso próprio caminho para chegar perto dele. Não dá para se aproximar com base na nossa força ou no nosso mérito. O próprio Deus preparou o único caminho seguro. E esse caminho tem um nome. É em Jesus que a santidade de Deus não nos destrói, mas nos acolhe. É nele que o nosso serviço se torna um prazer e não um fardo mortal. O caminho é Jesus.